paz do Senhor Jesus, minha querida, a paz do Senhor Jesus, meu querido, amados de Cristo Jesus. Nessa tarde de hoje, o Espírito Santo falou comigo sobre uma palavra que tem caminhado comigo, uma palavra que tem andado comigo, a qual o Senhor já ministrou ao meu coração, mas hoje o Senhor traz-me aqui nesse vídeo para ministrar sobre a tua vida, para liberar esta palavra sobre a tua vida, porque quando o Senhor libera uma palavra sobre a nossa vida, ela surge um efeito de transformação, um efeito de libertação, um efeito de cura, um efeito de milagre dentro da nossa vida. E o Senhor ministrou meu coração lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, diz assim, ó: e buscou a Davi a face de Deus pela criança, orou e jejuou com o seu rosto em terra. Eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas você pode acompanhar aí. No versículo 16 vai dizer exatamente isso. E esta palavra vem nos dizendo sobre Davi. Essa história, capítulos anterior, diz quando o profeta, nesse próprio capítulo, no começo, diz quando o profeta Natã visitou a Davi e diz que o Senhor tinha mandado ele até ali, e ali Deus disse algumas coisas a Davi, que aquele pecado que ele tinha cometido com Betseba, que aquele menino não iria sobreviver, o menino do fruto do pecado. E a Bíblia nos diz nesse versículo que Davi jejuou, buscou a Deus e orou pelo menino. E o que eu acho interessante dentro dessa palavra, que Davi, quando ele recebeu essa notícia do profeta, que o menino não viveria, mas o menino ainda tinha vida. Davi, ele pensou assim diante de Deus: eu posso mudar esta situação em oração. Talvez eu possa mudar essa sentença em oração. Então eu vou buscar e jejuar pelo menino. E Davi se prostrou, colocou-se de jejum e foi jejuar para buscar a face do Senhor pelo menino. Mas a Bíblia nos diz que 7 dias depois dessa busca de Davi, o menino morre. Mas o que eu acho lindo da parte de Davi, e eu entendo quando a Bíblia me diz e diz a você que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi sabia dar uma verdadeira adoração a Deus, não somente pelo que ele queria, não somente porque ele buscava diante da face do Senhor, mas ele adorava a Deus pelo que Deus era. E por isso que ele era na Raçu de Canta, Arábia Sul de Canta, Arábia Sou, eu sinto uma graça de Deus aqui. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. E quantos de nós temos buscado ser mulher e homem segundo o coração de Deus e não temos conseguido tocar no Senhor? E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi ouve os anciões comentando ali, que não entendia porque que ele estava ali de jejum, e aí Davi se levanta. Quando Davi sabe que o menino é morto, Davi se levanta, diz que Davi, ele lava o rosto, ele sobe ao templo e ele vai adorar e glorificar o nome do Senhor. E aí depois ele volta para casa e aí diz que Davi senta à mesa e ele se alimenta. O que eu acho lindo é que Davi, ele não buscou o Senhor pelo que o Senhor podia dar. Davi, talvez ele pensou como eu e você pensa por muitas das vezes: o Senhor pode mudar essa situação na minha vida. Talvez você tenha enfrentado algo dentro do teu casamento. Talvez você tenha enfrentado uma luta dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Eu não sei o que você tem buscado da parte de Deus. E às vezes nós não entendemos, mas se você já jejuou, se você orou, descansa no Senhor. Nebiandarabaxudecante, não importa. Não importa qual vai ser a resposta que vai vir diante de você. Davi teve a notícia que o menino morreu, mas Davi ele foi adorar e glorificar o nome do Senhor. Davi ele foi adorar o Senhor porque por muitas das vezes nós não entendemos o propósito e o projeto de Deus dentro da nossa vida. Nós não entendemos o que Deus tem para fazer naquele momento. Talvez Davi almejou ficar com aquela criança, mas não era o que o Senhor queria naquele momento. Não foi o que Deus quis para Davi naquele momento. E eu não estou dizendo que o Senhor não quer o seu casamento, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o Senhor não tem projeto dentro dessa situação a qual você está vivendo. Mas se você orou e jejuou e essa situação já veio não favorável a você, não pare de servir o Senhor, não pare de buscar o Senhor, continue glorificando e adorando ao Senhor, porque se ainda não aconteceu, vai acontecer. E naquele momento, o Senhor tirou a criança de Davi, porque era um fruto de um pecado, a qual o Senhor já tinha trazido a sentença
sobre Davi. Mas o Senhor, nós sabemos que mais adiante o Senhor dá um filho a Davi. E esse filho foi um orgulho a Davi, porque esse filho veio ser o rei de Israel. E nós sabemos que Salomão foi um dos reis mais sábios a qual teve em Israel. Foi aonde Deus deu sabedoria, derramou sabedoria. E talvez você não esteja entendendo esse momento. Talvez você não esteja entendendo o não de Deus. E o não de Deus nem sempre é fácil. Nós entendemos na Rassudecanta, Arábia Sudecanta, Arábia Sul. Não é fácil nós entendemos e aceitar o não de Deus. Mas Deus diz para ti nessa tarde: ei, sei eu o que estou fazendo dentro da tua história. Sei eu o que estou trabalhando dentro da tua história. Não me questione, apenas me adore, glorifique e exalte o meu nome. Porque tu irás contar testemunho. Mesmo que você viva um cenário de dor nesse momento. Mesmo que você viva um cenário de tristeza. Mesmo que você esteja vivendo uma angústia dentro dessa situação, o Senhor sabe o final dessa história. O Senhor sabe o final dessa história, porque é aquele que te chamou, aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que tem projeto sobre a tua vida. Ele não projetou nada errado sobre a tua vida. Tudo que ele projetou sobre a tua história é certo. E tudo que ele tinha projetado, mesmo Davi sendo um dos homens mais pecaminosos diante de Deus. Se nós formos ler a história da Bíblia, nós vamos ver que Davi foi um homem que teve muitas falhas diante de Deus. Mas Deus, ele fez da história de Davi algo lindo. E ele chamava Davi o homem segundo o coração dele. Quem não gostaria de ser o homem segundo o coração de Deus? E o Senhor diz assim para ti nessa tarde de hoje: apenas me adore, apenas me glorifique, apenas me exalte, independente da situação que você está vivendo. Se eu disse não dentro desse relacionamento, se você estiver teimando em seguir orando e buscando, ou clamando a mim, ou mesmo me questionando, não tenho eu aliança. Entenda que a aliança que eu tenho contigo é muito maior do que aquilo que você tem enxergado, é muito maior do que aquilo que você tem visto. Busque a face do Senhor, e se o Senhor não fez, continue buscando, continue adorando. Porque Davi, ele buscou pela vida do menino, mas quando ele soube que o menino se levantou, ele subiu até a casa do Senhor e foi adorar e glorificar o nome do Senhor. Ele buscou pela face do menino, ele buscou pela vida do menino, mas quando ele viu que o Senhor não iria fazer aquilo que ele queria, quando não era a resposta de Deus aquilo que Deus já tinha falado que ia fazer, Deus não ia mudar aquela sentença, Deus não ia mudar aquela história, Deus não ia mudar aquela situação, Davi não desistiu de adorar e buscar a Deus. Davi, ele subiu para o templo, ele foi adorar, depois ele comeu e bebeu e continuou glorificando e adorando, e nós sabemos que o Senhor fez grandes coisas sobre a vida dele. Então toma posse nessa tarde da palavra do Senhor. Não se afaste do Senhor porque o Senhor não fez na tua vida, não se afaste do Senhor porque o Senhor tirou da tua vida, não se afaste do Senhor porque essa luta está grande, não se afaste do Senhor porque está doendo, não se afaste do Senhor por nada, continue dentro desta história a qual o Senhor te colocou. Mesmo que você não esteja entendendo nada nesse momento, tenha certeza de uma coisa: amanhã Deus pode te colocar como rei. Amanhã Deus pode colocar o teu filho como rei. Amanhã o Senhor pode te colocar como princesa em lugares altos, porque o Senhor foi quem planejou a tua história. Receba em nome de Jesus e coloca a paz de Cristo dentro do teu coração e obedeça a palavra do Senhor, porque Davi, ele obedeceu ao Senhor. Davi, ele se arrependeu diante de Deus e Davi, ele foi exaltado sobre a terra. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua casa, a tua família e tudo que pertence a você. Grande beijo no teu coração e até o próximo vídeo em nome de Jesus.